Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você e a sua família estejam bem para a glória de Deus Pai. Eu estava aqui pensando e cheguei a uma conclusão óbvia, à luz das Sagradas Escrituras, que todo milagre ele nasce de um problema. Todo milagre começa a partir de uma causa difícil. Todo milagre surge a partir de uma crise existencial, uma situação difícil aos olhos humanos, algo que parece ser impossível. É aí que Deus entra em cena. Antes de dar continuidade, eu quero lhe convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido a você se inscrever, é gratuito. Ative também o sininho de notificações, assim o YouTube estará enviando novos vídeos a você, não é? Deixe seu like, o YouTube vai entender que esse conteúdo também ele pode ser sugerido para mais e mais pessoas. Assim, a palavra de Deus continuará sendo anunciada e chegará também a outras famílias. Eu gostaria, como base na palavra do Senhor, não é, a lhe convidar, se você pode, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 aos Reis, no capítulo de número 5. Eu gostaria de ler, meus amados irmãos, o versículo de número 14. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Como disse, todo milagre ele nasce de um problema, ele começa em uma causa difícil. Mas para isso é necessário compreendermos que todo milagre ele nasce de um problema, é verdade, mas também de uma atitude de fé. Eu estava refletindo sobre esta passagem a qual nós lemos, muito conhecida, fala-nos sobre um certo homem, chefe do exército do rei da Síria, conforme nos diz o versículo 1 do capítulo 5, por nome de Naamã. E nos conta, meus irmãos, que esse homem era um homem valoroso, era um homem querido pelo Senhor. E por causa de Naamã, o Senhor concedeu vitórias ao exército, ao povo, a qual ele estava ali como chefe daquele exército. Nos conta a narrativa, já a partir do versículo 2, e quando as tropas saíram juntamente com os israelitas, o exército também de Israel, nas terras de Israel, nos conta a narrativa que Naamã, com o povo, captura ali com seu exército uma menina que residia também nas terras ali de Israel. E ela sabe da situação de Naamã e ela vai tomando conhecimento que Naamã era leproso. Ele era um homem valoroso, mas a Bíblia diz que ele era leproso, cheio de feridas no seu corpo. Ela vai tentar ajudar. Ela sabe que em Israel há um homem de Deus, um homem a qual, evidentemente, não é, Deus estava na vida daquele homem e operava por aquele homem. Ela vai aconselhar, não é, sugerir que Naamã fosse a Israel e se deparasse com esse homem de Deus, a saber, o profeta Eliseu. Naamã, ele vai pedir autorizações, vai mandar cartas, não é, ao rei, não é, de Israel. E nos conta, meus amados irmãos, que o rei, quando toma conhecimento ali daquela situação de Naamã, ele rasga suas vestes e diz: sou eu Deus para tirar a vida e tornar a dar? Ouvindo o profeta Eliseu isso, não é, ele vai sugerir que esse homem, Naamã, chefe do exército da Síria, ele, se tivesse um encontro com ele,
não é? O representante de Deus. Então Naamã, obviamente, porque quem quer, quem precisa, vai à luta, corre atrás, vai tentar buscar. Mas Naamã, quando chega em frente à casa de Eliseu, tem uma atitude que vai deixar um pouco frustrado. Ele pensava que Eliseu fosse até o seu encontro. Eliseu primeiro manda um mensageiro até Naamã e diz a ele que ele fosse se lavar e mergulhasse 7 vezes, conforme aqui, meus amados irmãos, o versículo de número 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua casa te tornará, a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Meus irmãos, Eliseu, ele vai ficar frustrado, porque ele mesmo diz, a continuação do texto vai dizer, que ele achava que Eliseu fosse até o encontro dele, e aquele profeta, aquele homem de Deus, não é, imporaria suas mãos, colocaria suas mãos sobre ele, não é, e quem sabe ali numa oração, aquele homem ficaria curado. Mas não foi isso que ele esperava que acontecesse, não foi isso que aconteceu, não é? O homem de Deus pediu para que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Glórias ao nome do Senhor. E eu fico aqui pensando, houve uma resistência por parte de Naamã, e ele chegou até pensar, sugerir, não é, os rios ali, Abaná e Farpar, porque são rios melhores do que o Rio Jordão, ele dizia, não é? E ele recebeu um conselho: se caso o homem de Deus te mandasse fazer alguma coisa difícil, Naamã, mais difícil, você não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes em um rio. Ele pensou melhor e foi. Porque quem quer, irmão, tem atitude de fé. Glórias a Deus. Todo milagre, ele nasce de um problema. Ele surge a partir de um problema, uma situação difícil. Mas para isso é necessário ter atitude de fé. Naamã, ele teve essa atitude. Ele houve primeiro uma resistência, mas ele decidiu ter uma atitude de fé. Ele creu. Já pensou se ele resistisse? Ele voltaria frustrado para o seu povo, para o seu país, sem a cura. Da mesma forma que ele saiu, ele voltaria ainda pior, porque ele voltaria com um sentimento de frustração, de tristeza, quem sabe até chateado, irritado. Mas ele tomou uma atitude de fé. Naamã mergulha até a 7ª vez, conforme a palavra do homem de Deus. E a Bíblia diz, conforme lemos, ele voltou com a sua carne purificada como de um menino. Atitude de fé. Eu me recordo de uma outra atitude de fé ainda no Novo Testamento, lá ainda no livro dos 2 Reis, agora no capítulo 4. Uma viúva, não é, estava com seu filho passando uma dificuldade terrível, não é, passando por momentos difíceis, ela com seu filho, não havia sustento, seu marido deixou muitas dívidas, faleceu, não havia mais como sustentar-se. Mas o homem de Deus, orientado por Deus, disse que ela arrumasse vasilhas. Enquanto houvesse vasilhas, havia azeite. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ela não estava vendo nada, mas ela decidiu crer e tomar uma atitude de fé. Ela seguiu as orientações do homem de Deus e tomou uma atitude de verdadeiramente obedecer pela fé. A consequência é que muito azeite de Deus chegou para aquela vida, para ela se sustentar e sustentar o seu filho. Glórias ao nome do Senhor. Já pensou
se o cego Bartimeu não tivesse a atitude de fé de clamar a Jesus, largou a sua capa, foi ao encontro do Senhor, e ali, por aquela atitude de fé, ele obteve milagre, ele recebeu milagre. Glórias a Deus da parte do Senhor Jesus. Aleluia. Já pensou na mulher? Glórias a Deus. Esse milagre de Bartimeu, os irmãos, encontra no capítulo 10 de Marcos. E o milagre da mulher do fluxo de sangue, em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43 por diante. Se ela não tivesse a atitude de tocar na orla das vestes de Jesus, ela não seria curada. Assim como tantos e tantos outros exemplos à luz da Bíblia Sagrada, aleluia, também tenha uma atitude de fé. Atitude de fé não tem nada a ver com uma atitude baseada em emoções, em precipitações, em querer dar uma ajudinha, entre aspas, ao Senhor. A atitude de fé é baseada, como já estamos dizendo, baseada na fé, centralizada, com razão, no Senhor Jesus. Aleluia! Receba de Deus esta palavra neste vídeo de hoje. Que Deus em Cristo continue nos ajudando em tudo, em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.